como que os servidores espirituais fazem para remover obsessores e proteger as nossas casas de entidades astrais densificadas e até mesmo animalizadas. Nos episódios anteriores de A Guerra Astral, nós vimos a fúria de Adolphus, o líder de uma falange de malfeitores contra o Centro Espírita Luz e Sabedoria, responsável por resgatar subordinados, de Adolphus. E agora nós vamos ver todas as repercussões físicas em todos os trabalhadores daquela casa espírita. E quem sabe tu aí não identifica alguns sintomas que possa ser sinal de que tem ao teu lado algum ente das trevas. Tu nem precisa trabalhar em centro espírita, não precisa nem conhecer a doutrina ou a ciência, que assim gosto eu de chamar, a ciência espírita, Porque tu pode sentir estes sintomas todos. Seja muito bem-vindo ao 4º episódio de A Guerra Astral. Olha só, pessoal, o ente das trevas, porque Alcides, o auxiliar da casa espírita, perguntou para o Fábio Antunes, que é o médium responsável pela casa. Ele conta que se abalou tanto porque o nosso médium, Fábio, estava muito abalado, porque estava sofrendo intensos ataques das trevas, como nós vimos no episódio passado. E o Alcides queria saber o que abalou ele tanto, e Fábio narrou a Alcides tudo o que se passara 2 noites antes, o que ele havia presenciado. Então foi descrito em detalhes, o ente das trevas que o segurou pelo pescoço e o ser de luz chamado Vanet, que se digladiou contra o ser da escuridão, amputando-lhe uma das mãos em forma de garras. Pois é, pode parecer estranho, mas é bastante comum. Vocês vão entender ainda neste episódio por que e como estes nossos entes são transformados em seres animalizados. Fábio, você tem consciência dos acontecimentos que ocorreram durante o desdobramento do sono? Sim, tenho em algumas ocasiões, respondeu Fábio, mas nem sempre. Acredito que isso ocorra quando os fatos são importantes e devem ser lembrados posteriormente em proveito de alguma situação. Ele está falando de uma projeção astral, porque conhece o funcionamento da Alcides. E ele diz que recebemos diversas orientações de nossos mentores espirituais sobre este tema. Sim, me lembro. As lembranças dos acontecimentos, encontros e interações ocorridas durante os desdobramentos do sono geralmente não são captadas pelo cérebro carnal, devido ao fato deste se comunicar de forma limitada com a memória espiritual, explicou o Fábio, Porque o nosso paracérebro e o cérebro, existe um canal de comunicação que não é nem sequer exercitado pelos seres humanos, aqui, encarnados. Algumas pessoas dotadas de uma capacidade mediúnica mais aflorada, continuou ele, conseguem suplantar os mecanismos de bloqueio e suavizar os filtros do cérebro carnal. Eu adicionaria também que as pessoas que tentam e que se exercitam nisto. Aliás, posso deixar a recomendação aqui embaixo do meu curso de projeção astral para todos que queiram. É maravilhoso. E, seguindo então, o filtro cerebral. Porque quando o espírito retorna ao corpo vindo de incursões pelo astral, ele traz as lembranças, mas ao se acoplar novamente no vaso físico, o cérebro filtra tais memórias, O que comumente acontece é o bloqueio de tais informações pelo cérebro carnal e as lembranças permanecem apenas na memória espiritual. Lá não apaga nada nunca, Temos a viva memória de todos os momentos das nossas existências, pretéritas, inclusive desta, Tanto que com uma boa hipnose, facilmente podemos acessar qualquer momento da nossa existência, se perguntados for o minuto e segundo. Ah, mas naquele segundo eu estava lendo um livro. Pois é, tu na tua memória sabe todas as escritas daquela página, mesmo que não tenha lido, porque por bater o olho lá, tu consegue ver as informações com o olho da mente. Uma vez passado o olho lá, teu subconsciente sabe todas as informações daquela página. Um livro que tu só leu assim, passou assim, O teu inconsciente sabe o que tem, o minuto e o segundo ao qual ele olhou para aquilo. É claro que com bons hipnólogos aqui na Terra se consegue este fenômeno, mas no extrafísico este fenômeno é muito comum no acesso de memórias através de equipamentos, que nós falaremos mais em breve. Então, quando o espírito retorna ao corpo, vindo de incursões pelos astrais, ele traz lembranças, mas que ao acoplar no vaso físico, o cérebro filtra, O fato de acordar com a sensação de ter vivenciado determinados acontecimentos
visitado locais diferentes e não conseguir, por exemplo, por mais que nos esforcemos, né, compor um mosaico completo e sequenciado dos eventos, como se fosse um filme em cenas encadeadas, se deve ao fato de apenas, né, fragmentos pequenos, pedaços dos acontecimentos conseguirem atravessar para o filtro cerebral. Nós estamos muito acostumados aqui na Terra, né, com um modo da linha do tempo de ser, né? E quando no plano extrafísico o tempo se embaralha muito, os acontecimentos vêm, inclusive, muitas vezes fora de ordem, mas sempre funciona a interpretação simbólica de todos os nossos sonhos, que tu pode pesquisar aqui. Eu inclusive fiz um vídeo sobre a simbologia dos sonhos, vou deixar o card de recomendação aqui em cima. E, porque de contas, né, afinal de contas, não era sonho. Assim a história continua. Ele fica cheia de brechas e sem sentido, né? A história que a gente traz do extrafísico. Desprovida de continuidade e encadeamento lógico. Um filme recortado e repleto de lacunas com cenas desconexas, né? Tipo os últimos filmes do Star Wars. Quase isso, né, pessoal? Vejo que você realmente aprendeu muito, disse o nosso acompanhante do Fábio Antunes. E assimila muito o Alcides, né? Vejo que você realmente aprendeu muito e assimila muito o que nos é transmitido, concluiu Alcides, satisfeito com a resposta. E o Fábio diz que o que acabei de narrar para você, Alcides, são lembranças completas, nítidas. Acredito que elas foram deixadas em minha memória para servir de ensinamento para o nosso grupo e dar credibilidade às manifestações ocorridas nas sessões, né, dos seres animalizados. Eu sei que a minha cidade aqui, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é famosa por ter muitos seres animalizados nas ruas, né? Uma cidade onde se usa e abusa de feitiços e trabalhos feitos em esquinas. De alguma forma isso se popularizou muito por aqui, o que não contribui positivamente para o ambiente astral da cidade, mas menos ainda para os praticantes, se com o âmbito prejudicial ou não meritório feitos certas coisas forem, né? Então, mas o que a gente tem que cuidar é da segurança psíquica, né? Até porque os feitiços e essas coisas, eles voltam contra o feiticeiro. Já ouviu falar? Sim, a gente só faz coisas para nós mesmos no universo. Se isso atinge o outro, é porque o outro tinha a correspondência energética daquilo, ou seja, ele precisava aprender. O outro vai aprender, pode até passar por algumas questões, mas ele vai aprender e vai evoluir. Mas quem fez terá que colher aquilo, o mal que fez retorna sempre para nós. E assim como o bem volta multiplicado, o mal também, né? Então, pro outro, a gente está a serviço, né? Mostrando o campo da pessoa, servindo ela, trabalhando o campo dela. E para nós, a gente faz para nós mesmos retornar em dobro. Porque temos que cuidar da nossa segurança psíquica. E o nosso Alcides está surpreso e preocupado com tudo o que foi narrado, né? Precisamos solicitar os nossos guias espirituais proteção urgente, não somente para você, mas para toda a equipe de médiuns da casa. E o Fábio Antunes diz que orar é sempre bom e nos fortalece, mas acredito que o espírito Vanet interveio, porque já aguardava alguma reação da sombra, né? Também depois do que foi aprontado lá no segundo episódio, né? Não precisa ser um ser ascenso para descobrir que teria retaliações, não é mesmo? Bom, continuando, Fábio Antunes diz que depois de sua intervenção, a sensação de tristeza, angústia e o desânimo desapareceram, como num passe de mágica. Tu aí sente alguma dessas coisas em casa? Será que algum irmão desorientado possa estar ao seu lado? O que será que tu tem feito nesses dias? O que será que tu podes fazer? Sem dúvida, orações é difícil. Seres negativos conseguirem continuarem ao teu redor. Então, se tu se trancar em algum quarto, por alguns minutos que seja, em orações, meditações profundas, em comunhão com Deus, com algo elevado, é o tempo necessário para trocar a sintonia e, inclusive, realmente perder até mesmo sensações, caso tu ache que não sejam tuas mesmo, de angústia e desânimo, né, que possa estar tu recebendo por sensibilidade adicional. Então, precisamos conversar com os demais médiuns para que saibam sobre este evento e possam se precaver, fazendo a parte que lhes cabe em termos de segurança psíquica pessoal. Ou seja, segurança psíquica pessoal, nós temos que interconectar isso aqui
com... cadê? Onde está? Aonde está? Pessoal, me perdi aqui. Mas em algum lugar estava escrito aqui oração. Eu não vi. Mas isso é uma proteção psíquica muito grande. Orar e vigiar, como se fala, né? Levar os pensamentos, sorrir, alegre. Abrir o chakra cardíaco, né? Desbloquear as pétalas do chakra cardíaco com qualquer emoção elevada, sentimento, né? Elevado, nos cria uma proteção tão grande ao nosso lado e nos dessintoniza com o baixo astral, nos deixando literalmente com o alto astral. Que coisa, não? E vamos dar procedência, né? Porque faremos isso, meu caro amigo, disse ao Fábio Antunes. É importante nos mantermos unidos, confiantes nos nossos dirigentes espirituais e prosseguir sem esmorecimento, né? Não esmoreçamos também o like nesse vídeo. Vamos deixar ele bem forte e caprichado, até mesmo se estiver numa televisão. Eu já calculei, é 1 para cima, 2 pro lado, enter. Dá likes nas televisões, sabia? Dependendo do teu modelo, é claro. Bom, saíram da sala onde conversavam e se dirigiam ao local onde realizam a sessão mediúnica daquela noite. E o que será que vai acontecer? Neste episódio ainda. A fúria, né? Porque Adolfos, nosso querido ente das trevas, que de querido ainda não tem nada, mas um dia um anjo se tornará. E aliás, um anjo que vai ter que correr muito atrás, né? Do leite derramado. Antes fosse leite, mas... Enfim, Adolfos estava enfurecido com as más notícias que recebera dos seus subordinados. Ou seja, devem ser boas notícias para nós, né? A gente viu as notícias no episódio passado. Enviaram um forte grupo de espíritos para atacar o centro espírita, né? Tanto é que estava lá do jeito que estava o nosso Fábio Antunes, né? Com os espíritos animalizados ao redor, né? Então a gente tinha enviado um forte grupo de espíritos para atacar os centros espíritas e eles simplesmente tinham desaparecidos. Cadê os servidores das trevas que foram enviados para aquele centro espírita? Isso só pode ser obra dos malditos guardiões caveiras, né? A nossa equipe de resgate. Eles estão intensificando os trabalhos de resgate de almas que há muito tempo permanecem aprisionadas e escravizadas em minha fortaleza, né? Então eles estão levando embora os escravos do Adolfos, né? E as ações estavam sendo desenvolvidas por nobres entidades espirituais, protegidas por contingentes de guardiões, e contavam com o inestimável apoio energético de Fábio Antunes, né? A gente sabe que os encarnados é que tem a força para realizar estas coisas, né? Quanto mais próximo aqui da nossa matéria, mais força energética se tem, porque é a energia mais densa de todas, mais pesada, mais poderosa. Por isso, os mentores tanto necessitam dos nossos fluidos e do trabalho de muitas pessoas que trabalham. A meditação mundial, por exemplo, nossa, todas as segundas-feiras, toda aquela energia reunida faz trabalhos inimagináveis por nós, nos astrais da Terra, nos resgates, nos exílios, nas iluminações, nas tomadas de consciência planetária. Gente, olha, pode ser a gota que transborda o cântaro, esse tipo de coisa, né? Então, as ações, né, estavam sendo desenvolvidas por novas entidades espirituais, principalmente pelo energético de Fábio Antunes, neste caso, né? E do grupo de médiuns do Centro Espírita Luz e Sabedoria, eles ofereciam a adequada sustentação de fluidos vitais. E Adolfos decidiu enviar outro grupo maior para realizar a tarefa de ataque. E a ação fracassou novamente, né, gente? A luz venceu mais uma vez ali. Depois de intenso embate de forças, o segundo grupo de guerreiros das sombras também foi dominado pelos guardiões. Alguns fugiram, mas numerosos grupos de marginais do astral foram presos, e aqueles espíritos rebeldes foram enviados como prisioneiros a um local protegido por intenso campo magnético de contenção, onde aguardariam o momento em que as mãos da justiça divina os alcançariam para o devido ajuste de contas, que provavelmente resultaria em expatriamento e exílio planetário. Mas eu pergunto para vocês, que exílio de contas é esse? Para com quem? Para com eles mesmos. É o único lugar que pesa. O tribunal é a consciência íntima de cada um de nós, né? Nem Jesus cobra nada de nenhum filho, de nenhum ser. Então, o acerto de contas é o nosso tribunal interno. Vocês sabem disso, não sabem? Sabem.
arrastados pela mente. Olha o poder do Adolphus. Porque, falem logo, vermes, gritou, obviamente, que foi Adolphus, né? Ao grupo de soldados das trevas, que conseguiu fugir e fora conduzido por indução mental à sua presença. Ele, ó, com a mentalização, puxou aqueles espíritos para a presença deles. Olha, mais um fenômeno que o Adolphus é capaz de realizar, né, para prestar esclarecimentos sobre os eventos de combates ocorridos na contraparte astral da crosta terrestre, local em que deveriam ter cumprido a fracassada missão de ataque, né? E aqui vem as desculpas dos servidores deles, né? Estávamos atacando o local como o Senhor determinou. Avançamos, ganhamos terreno, mas ficamos retidos pelo potente campo magnético de proteção instalado pelos caveiras em torno daquele maldito lugar. Então, o lugar é bendito. Quando isso aconteceu, nossas equipes foram envolvidas por ele e aprisionadas. Relatou o ser grotesco e animalizado, né? Metade homem, metade lobo negro, e se mantinha ajoelhado à frente de Adolphus em sinal de reverência. Viu como realmente muitas pessoas dão relatos de verem esses seres, não entendem o que é. Talvez agora isso possa explicar algumas coisas. E, pessoal, o escape, porque Adolphus perguntou como que somente vocês conseguiram escapar, né? Os poucos que voltaram da crosta. Esta equipe aqui, respondeu o subserviente, à sua frente fazia parte da segurança de retaguarda e por isso não foi envolvida. Quando os aprisionados foram laçados magneticamente, receberam descargas que os atormentaram e, em seguida, os arremessaram por uma abertura dimensional a um local desconhecido. Está mentindo, né? Ninguém mandou estar com pessoas que não se pode confiar, né? Mas confiar em quem lá no umbral? O Adolphus não acreditou. Mas ele insiste, não, meu senhor, eu juro que esta é a verdade. Verdade nas trevas, né? Bom, vai ter que haver uma soma de forças, porque os caveiras contaram com a ajuda de entidades da luz que potencializaram as suas ações. Eles tentando se justificar, mas Adolphus disse, malditos Silas e sua falange de caveiras, malditos guardiões, ainda vamos ajustar contas, e quando este momento chegar, serei impiedoso, eu prometo, esbravejou o Adolphus, nada simpático. Reunido com seus consorciados para calcular as perdas substanciais impostas pelos emissários da luz e seus guardiões, o revoltado e colérico Adolphus não demorou para descarregar toda a sua frustração e fúria sobre os soldados das sombras à sua frente. E lá vai ele castigar. É hora do castigo. E olhou fixamente para um dos súditos, né, e mentalmente iniciou, olha que interessante, uma modificação psicossomática no corpo energético espiritual. Isso é relatado em inúmeras obras, né? Utilizando o processo de indução hipnótica zoantrópica, né, que zoa de transformar em animal, para transformá-lo em um lagarto. Fim do processo, podia-se ver um grande animal com semblante humano estampado em sua cara reptiliana. Inúteis seguir a gritar Adolphus, né? Adolphus tá colérico. Terminada a sessão de horror daquela assembleia e a demonstração de sua força mental, Adolphus determinou que os seus guardas conduzissem aqueles infelizes fracassados aos calabouços imundos do castelo para serem castigados, né? Porém, ele promete uma grande investida do mal no nosso próximo capítulo, porque em seguida iniciou preparativos para assumir pessoalmente as próximas ações. Adolphus iria pessoalmente na crosta atrás de Fábio Antunes? Puxa vida, pessoal. Juntaria forças com seus aliados e investiriam com poder total sobre os caveiras. A guerra astral está se acirrando, pessoal. E ele continuou disparando algumas palavras lá, disse que vão receber o troco que merece. Gritou ele ensandecido. E nós nos vemos no próximo episódio.